Bom dia, bom dia, bom dia, com alegria, com fé, com gratidão, com paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, esteja em todo o tempo, buscando a presença do Senhor. Fale com Deus. Já falou com Deus hoje? Se não ainda, desligue esse áudio e vá falar com o Senhor. Expresse a Ele o teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor, soberano, como Salvador da tua vida. E nessa quarta-feira linda e abençoada, do dia 25 de junho de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 4, onde a Bíblia vai nos dizer assim: Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Glórias ao Senhor. Por este verso, onde o Senhor envia um anjo a Cornélio, e o Cornélio, um centurião, recebe a seguinte mensagem da parte de Deus: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Hoje eu vou ministrar sobre a sua vida, sobre orações e esmolas. Claro, cada um aqui representa algo. As orações, eu quero dizer que representa a sua fé. E as esmolas aqui representam as tuas obras. Qual tem sido a sua fé? A sua fé, de fato, tem sido em Jesus, porque a fé verdadeira vem do ouvir e aplicar a palavra de Deus. A fé verdadeira tem um outro significado que se chama Jesus Cristo. A fé é somente crer nele, absolutamente nele, que ele é o Senhor e Salvador, que só ele faz na nossa vida, só ele faz milagres. É ele que é a ponte, que é a porta, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida e que nos leva ao Pai. E se de fato crermos nele, nós o obedecemos, nós temos obras que refletem a nossa fé. E o interessante é que as orações e as esmolas de Cornélio subiram para a memória diante de Deus. O que eu quero dizer a você nessa manhã, ou seja, na hora que você estiver ouvindo esse devocional, é que o que Deus olha em nós é a nossa fé. A nossa fé é acompanhada de obras. Ora, a fé sem obras é em vão, escreve o apóstolo Tiago. A fé sem obras é morta. Apóstolo Tiago vai nos escrever: mostra a sua fé sem obras, que eu mostro a minha fé por meio das obras. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, e o que Deus olha em nós é uma fé acompanhada de obras, de um proceder que reflete fé, de um proceder voltado para Deus, de uma vida genuína com Deus, de uma vida de intimidade com Deus. Porque quando de fato nós temos fé, quando de fato oramos com fé, nós também fazemos para Deus. Não adianta você ter uma vida de oração, mas quando lá fora você
tem um proceder diferente de uma pessoa que serve, que anda nos caminhos do Senhor. São tantas pessoas que dizem: eu tenho fé, a minha família anda nos caminhos do Senhor, mas tem andado de fato? Tem obedecido a palavra? Porque às vezes sequer conhece a palavra e tem perecido por falta de conhecimento ou por falta de aplicar a palavra na vida. Deus, Ele olha a fé e Ele olha as obras. Uma fé sem obras é morta. E é isso que Deus guarda na memória dele. O profeta Isaías nos escreve no capítulo 26, verso 7: a vereda do justo é plana, tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Verso 8: também através dos teus juízos, olha só o que Deus observa, o que Deus julga, e através dos juízos dele, porque Deus, o Senhor Jesus, ele veio para operar juízo e justiça aqui na terra. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Aqui estão as orações. O Senhor grava no nome e na memória dele as nossas orações. Mas olha o verso 9. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Olha, existe uma busca por Deus. Existe uma procura do Espírito de modo diligente, de modo zeloso. Ou seja, aqui existe uma atuação deste ser humano em buscar a presença de Deus. E como que nós alcançamos a presença de Deus? De um proceder agradável, de andar de um modo que agrada a Deus. É por meio da obediência. Então, o que Deus grava na memória dele, o que ele está a te observar e ouvir, são as suas orações, e a observar o seu proceder, como você tem sido, quais têm sido as suas obras. Quais têm sido as suas ações, as suas práticas? Você tem buscado praticar a palavra? O ouvir e não praticar, ignorantes sois. Nós precisamos buscar praticar a palavra, ouvir, elevar a nossa fé, vivermos de fato pela fé. Andando de modo diligente, procurando a Deus, buscando o Senhor diariamente a nossa vida. Quais têm sido as suas obras? Porque o que chamou a atenção na vida de Cornélio e que chegou à memória de Deus foram as orações e as esmolas. Não foram somente as orações. Deus, ele ouve todas as orações, todas. Mas Deus responde àquele que vive pela fé de fato. E olha, a Bíblia vai nos dizer que a obediência vem pela fé. Então, se você não busca obedecer, a sua fé está sendo uma fé vazia, uma fé morta, uma fé de boca para fora. Jesus, ele vai dizer: olha, vocês me chamavam somente de Senhor, de boca, de lábios, mas os vossos corações estavam vazios de mim. Nós precisamos nos enchermos de Deus, ter o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. É assim, a fé verdadeira, ela
exala pelos nossos lábios, pelas nossas atitudes, pelas nossas expressões, pelas nossas ações. Nós temos todos os nossos sentidos: paladar, olfato, tato, audição, visão, todos os nossos sentidos voltados para Deus. O nosso espírito conectado ao Espírito Santo de Deus. É isso que chama a atenção de Deus. É isso que é gravado na memória de Deus. E chega um tempo que Deus vai responder às suas orações. Assim como foi com Cornélio. Deus chega para Cornélio e diz: olha, Cornélio, as tuas orações e tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então insista com Deus por meio das suas orações. Mas age, trabalhe, movimente como Deus agrada. Nós precisamos ser como Deus quer que sejamos, porque é isso que agrada a Deus. E o maravilhoso de tudo, Neemias nos escreve, o nosso irmão Neemias, o profeta: a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós alegramos a Deus, reverte para nós em força. Alegre a Deus, agrade a Deus, ande conforme agrada a Ele, e não há o que temer. Aquiete o seu coração, somente ore a Deus, faça para Deus, seja servo do Senhor, seja servo fiel, ande nos caminhos do Senhor. Às vezes hoje você amanheceu com vontade de parar. Não pare, ore, faça para Deus. Vai ser aquilo que Deus quer que você seja, não importa a circunstância, não importa a situação, não importa o problema que você tenha enfrentado, vá fazer como Deus agrada que faça. Sim, o restante é com Deus. Deixa com Deus essa causa. Somente seja aquilo que Ele quer que você seja, porque as suas orações, as tuas esmolas, as tuas orações, as tuas obras estão sendo gravadas na memória de Deus. E no tempo certo, Deus te recompensará, Deus te responderá. Amém? Fecha os teus olhos. Dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor meu Deus, amado Pai, Deus altíssimo, tremendo, Deus bondoso, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifesta o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Deus, em nome do Senhor Jesus, sê conosco, Pai. Pai, sê conosco, nos fortalecendo a prosseguir, a andar conforme te agrada. Sê conosco, Jesus. Guarda a nossa vida, guarda a nossa casa. Deus, em nome de Jesus, nos reveste com a tua armadura, Senhor. Nos livra dos levantes do inimigo, nos livra, Deus, de toda cilada, nos livra das armadilhas, nos livra dos nós enganosos, nos livra de todo pensamento que queira levar cativa a nossa obediência ao Senhor. Deus, nos guarda, em nome do Senhor Jesus, nos conduza no teu caminho, naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Os teus caminhos são mais altos que os nossos, os teus planos, os teus pensamentos são mais altos que os nossos, assim como os céus estão mais altos que a terra. Pai, sê conosco, nos guardando, nos livrando, nos conduzindo, Senhor. Esteja à frente da nossa vida. Nos livra de todo mal, de toda atitude errada, de toda falha, de todo pecado, Jesus, de toda tentação. Nos livra, Deus. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Que você tenha um dia maravilhoso, abençoado. Compartilhe esse áudio com seus amigos, com a sua família. Compartilha. Eu vou te confessar algo. Houve uma resistência tremenda para eu gravar esse pão diário.
Vocês não têm noção o quanto esse pão diário foi resistido. O de hoje. Compartilha. Amém? Tenha um dia de paz.